Fantástico é diferente, cara. Não tem aquela enrolação de origem que a gente tá de saco cheio de ver, não. Meu irmão, fazia tempo que eu não saía da sala do cinema com um sorrisão na cara, porque vamos falar a real. Os últimos filmes de Marvel estavam uma decepção, gente. Tava decepcionante de verdade. Mas e agora, gente? A gente vai destrinchar tudinho pra você, contando aí os detalhes com gosto. Esse filme do Quarteto Fantástico é realmente diferente de todos os outros que já saíram? O Galacto foi mesmo um vilão à altura? A química da galera funcionou de verdade, David. Vale a pena aí torrar o seu dinheiro suado pra ir ver no cinema? Isso tudo e muito mais você vai ver aqui neste vídeo. Senta a bunda no sofá Que o Nerdflix Tá tá no no ar. Pra começar de cara, boy, o filme já agrada, porque respeita a gente como fã, saca? Ele não tem aquele de subestimar a inteligência da gente e mostrar de novo, pela milésima vez, como o quarteto ganhou os poderes. Meu amigo, já tava de saco cheio, né? A Marvel já entendeu que a gente não aguentava mais essa ladainha. Aqui eles falam rapidinho que rolou um acidente cósmico e ponto, e o quarteto tá formado e vamos embora. É isso. E o trama se passa aí no universo 828, uma outra terra fora do nosso universo padrão 616. E mano, isso tudo aí deu uma liberdade absurda para os caras criarem tudo do zero. Tipo, fizeram uma terra retrofuturista e convenhamos, né? Ia ficar meio estranho se fosse no universo padrão, mas aqui ficou um espetáculo visual, Breno. Já no comecinho do filme a gente vê o Reed e a Susan casadões, boy. E ela grávida, isso já dá aquele clima de família, que sempre foi a essência do quarteto, que não estava sendo representado nos filmes dele. Antes só ficavam, eles era só herói, pancadaria e pronto. Dessa vez a gente vê uma família de verdade. E a interação aí deles com o Johnny, que é o irmão da Susan, é muito boa. Dá pra sentir aí o entrosamento, sabe? Eles funcionam como equipe mesmo, salvando geral, lutando juntos, como tem que ser. As cenas de ação desse início estão caprichadas e mostraram eles usando os poderes de forma criativa, e isso é um massa. Porque eles são cientistas e são inteligentes, boy. Então eles, mais do que ninguém, tem que saber como usar os poderes de forma criativa e sincronizadas. E o Ben? O que falar do Ben, velho? Ficou sensacional. Mostraram um lado mais humano dele, mesmo sendo brutamonte de pedra, o cara é gente fina, ele cozinha. Tem uma parte, né, que ele passa o dedo no molho pra provar o molho, e ele provou, eu pensei que ia dizer que tava com gosto de terra, mas enfim. Aí o cara, além de cozinhar, ele ainda tem uma apaixonite lá, ele tem um clima, rola um climazinho dele com uma mulher lá, mas não foi muito pra frente, não. Nenhum Se aprofundaram, né? Não teve um Felizes para Sempre que eu gostaria de ver aí. E repare, em nenhum momento chamaram ele de um coisa dele. Você prestou atenção nisso? Boy, eu acho que foi intencional para não reforçar aquele apelido meio que bullying, sabe? E sinceramente eu acho que funcionou muito bem. E o Johnny continua com aquele humor ácido, né? Que a gente conhece, mas que dessa vez, sem ser aquele bobão mulherengo dos outros filmes, sabe? Aqui ele é afiado, mas sem ser um babaca. Todo mundo no time aí tem cérebro, o que faz sentido, né? Porque os caras são astronautas, pô. E já no início rola uma treta aí legal com o Homem Topeira, que não é o vilão principal, mas cumpre bem o papel ali. Mas o bicho pega de verdade quando a surfista prateada chega, parceiro. Aí o negócio começa. Aí que a trama começa. Ela chegou avisando que o Galactus estava chegando na Terra para botar o terror. Aí o clima pesou. Todo mundo entrou em pânico, porque, né, o cara come planeta no café da manhã, boy, o Galactus. E o quarteto não sabia nem quem danado era Galactus. Aí já ficou na função, já esperto. E aí, quem é o Galactus? Vamos atrás? O que é que a gente vai fazer? E a surfista, ela só falou isso, jogou a bomba nos peitos disso, o Galactus vai vir e foi-se embora. Já ele chega, né? Ela foi tipo, peidei e saí, ela jogou a bomba e foi-se embora. E o Johnny foi atrás, pegou fogo e foi correndo atrás dela, correndo não, voando, né? Foi tentar trocar ideia com ela, mas quando chegou lá, ela só soltou lá no idioma dela, né? Ela falou... Uma frasinha diferente, né? Que significa morra com os seus. Ela falou no idioma dela e saiu voando. Boy, a bicha é fria, boy. Aí o Reed, Breno, junta a galera com a Susan grávida e tudo, entra no foguete e parte numa missão doida pra ir atrás do Galactus, antes que ele chegue aqui na Terra, né? Claro. Aqui não, na Terra 828. A ideia é simples, não esperar o bicho vir destruir tudo. Vamos até lá tentar resolver no papo ou na tapa. E eles chegaram lá e quem era a porteira do condomínio? A surfista prateada. Ela já chegou e disse, sejam bem-vindos, entra aqui. E ela foi apresentar a galera do Quarteto Fantástico lá pro Monstrão. O quarteto tentou até negociar, disse, ei, meu parceiro, não vai lá não, por favor, pelo amor de Deus, não vai destruir a Terra não. Só que ele não tinha muito papo não. Ele chegou lá e soltou a proposta mais absurda do rolê. Ele chegou pra eles e falaram, eu só desisto de devorar a Terra se vocês entregarem o filho. O filho da Susan, que tava no bucho, que tava na barriga. Porque o bebê tem um poder cósmico insano que daria uma saciada na fome eterna do bichão.
Mano, que proposta doentia, quem danado em entregar o filho que tá ainda na barriga pra um monstrão devorar só pra esticar as pernas e dizer, agora eu posso descansar. Não, isso não faz sentido, cara. Com certeza, né? Obviamente aí eles mandaram o Galactus pastar. E nisso a Susan entra em trabalho de parto no meio do caos, Breno. Aí é pancadaria, fuga, correria. O Johnny sai voando no fogo, enfrentando o Galactus. A surfista surfando aí no meio das chamas, que foi uma cena que eu achei sensacional. Boy, a bicha surfa em tudo, né? Na terra, na água, no mar, no fogo, no furacão, nas ondas de um buraco negro. Onde ela vê espaço, ela tá surfando. Nem Itaú Ferreira é boa desse jeito. Verdade. Mas foi um visual aí de cair o queixo. Essa parte foi muito empolgante, eu realmente gostei muito. Eu quase fiquei doido ali na cadeira. A fuga é braba. O Reed pensa rápido e usa um buraco negro para despistar a surfista. Enquanto a Susan tá dando a luz lá dentro da nave, lá no meio do espaço, morrendo lá com dor e o Reed se esticou todinho. Achei massa essa cena, porque como a gravidade dela tava zero, e ela tava lá só e ela parindo, aí ele falou, faz força! Ela, como? Sem gravidade? Aí ele falou, eu vou dar um jeito. Aí ele foi se esticou todinho pra ocupar o espaço da nave, né, e prender ela lá, e foi massa demais. Mas só que no meio desse negócio todo que tava acontecendo aí do parque, que ela tava parindo, a surfista tava perseguindo a nave, e o Reed falou, vamos pro buraco negro. Ele foi indo lá pro buraco, e foi nesse momento que a Susan deu a luz aí em pleno espaço e a surfista foi sugada pelo buraco negro, porque o Reed teve a ideia de passar perto do buraco para a força gravitacional do buraco negro sugar a surfista e eles puderem fugir para a nave. E foi nesse momento, David, que nasceu apenas ninguém não. o bebê mais poderoso da galáxia, o Frank Richards. Mas ainda tem treta. Eles estão sem combustível para voltar para casa, meu amigo. Aí além deles ter que fazer a mulher parir, se despistar da surfista, eles ainda tiveram que dar um jeito de voltar para casa. Aí eles usaram a gravidade do buraco negro como estilingue para serem arremessados de volta para a Terra. Mano, que ideia maluca, mas funcionou, boy. Funcionou. E foi uma ideia parecida ali com o filme de Interestelar, tu lembra? Que o cara teve que ir pra dar a volta, que tava sem o combustível também, né? E de volta aí à Terra, o quarteto faz uma coletiva. Ei, peraí. Eu acho que deveriam aumentar o tanque de combustível desses foguetes, né? É verdade, senão aumentar. É porque assim, toda vez que aumenta. Mais pesado fica. Quanto mais pesado, mais difícil de Aí é um grande paradoxo. Mas... Não, eu tô querendo resolver um problema que nem o Reed Richards, o cara mais inteligente do mundo, resolveu. Quem sou eu? Era só ir na banguela. É verdade, botava no neutro e descia a ladeira. Isso mesmo. Mas voltando aí pra Terra, o quarteto ele fez uma coletiva contando que não conseguiram derrotar o Galactus e que só deixaria a Terra em paz se ele entregasse o bebê. E aí que começa a treta com o povo, né? O protesto, manchete de jornal, Breno. A galera aí pedindo aí pra ele entregar o neném pro Galactus. Isso é um bando aí de sem noção, né? E a Susan manda uma frase marcante, Breno. Abre aspas. Não vou sacrificar o meu filho pela Terra, mas também não vou sacrificar a Terra pelo meu filho. Fecha aspas. E ela disse que vai lutar todo mundo junto pra salvar todo mundo. Não tem isso de negociar vidas. Eu lembrei do Capitão América, quando ele falou, vamos dar o bebê. Aí o Capitão América fala, não negociamos vidas. Aí dentro. Aí eles montam um plano de teletransportar o quê, Breno? O planeta Terra. Loucura, né? É engraçado que no protótipo dele lá era um ovo. O Reed Richards, ele tava teletransportando um ovo. Ele começou com um ovo. Aí ele falou assim, o Galactus tá vindo, se correr o espero, se ficar o bicho. Vamos teletransportar o planeta. Aí os outros que estavam lá, né, os outros são inteligentes, né? Ele falou, mas como? Você teletransporta um ovo. Ele falou, é só questão de escala. E ora a escala de um ovo para um planeta, o negócio é mais embaixo. Mas eles montaram esse plano aí de teletransportar a Terra para outro canto do universo, bem longe, para que o Galactus não conseguisse achar, e caso achasse, fossem milhões de anos para poder chegar, porque eles estavam querendo ir para outro sistema solar. Aí eles usaram as máquinas que o Reed Richards criou e espalhou pela Terra para poder fazer esse teletransporte, que estava dando certo. Os países se reuniram para montar as máquinas e poder fazer esse teletransporte. Quando estava perto do teletransporte, chegou a surfista prateada e saiu destruindo tudo. Caraca, mano, todo mundo se esforçou, os países se reuniram. Eles fizeram uma economia de energia. Quando dava 8 horas, tinha que desligar, né? O mundo todinho ficava apagado só pra fazer esse negócio funcionar. E a surfista chega e diz, olha, o dedinho da igreja, vai não. Eu acho que tinha uns gaiatinhos aí que não desligavam não, viu, David? Não, David, o melhor, o Tocha Humana foi atrás da surfista. Ele disse, acabou com tudo, vou lá, né, soltar meu chaveco. Só que a gente achou que era pra chavecar, mas não.
O cara, ele é genial. Ele trocou uma ideia com ela e mandou a real. Ele sabe que ela foi uma vítima do Galactus e que só aceitou trabalhar para ele para salvar o planeta dela. Foi nesse acordo que ela ganhou os poderes. E o mais legal de tudo dele foi porque eles descobriram, né, o Tocha Humana descobriu toda a história dela através de mensagens captadas, códigos captados, né, no universo, que ele escutou áudios e ele viu que a linguagem que era falada nesses áudios era parecido com a linguagem que ela falou no momento que ela disse morram com os seus, que ela falou na língua dela. Eu até mostrei aqui para vocês como é que foi a língua. Volta aí, editor. Enfim, aí ele descobriu que era a mesma linguagem e aprendeu a língua, boy. Olha a diferença desse Johnny, diferente de todos os Johnny que a gente viu aí nos filmes de outro quarteto, que ele não aprendia nada. Quem dirá uma língua. Só queria ir pra festa, só tomar álcool e beijar na boca. Mas enfim, ele foi e aprendeu essa chave aí, né? Todo o dialeto, todo o idioma, e conversou com ela e fez com que ela visse que outras pessoas estavam sofrendo assim como ela sofreu quando o Galactus foi atrás do planeta dela. E agora ela estava trabalhando, estava ali de acordo com o Galactus para fazer outros planetas sofrerem. E ela era quem escolhia os planetas para que os planetas fossem destruídos. E quando o Johnny falou com ela, disse que sabia de toda a história, de que ela também já foi uma vítima, ela simplesmente foi embora. Pegou o beco. Ela já gosta, né, de jogar a bomba e sair embora, toda vez ela vai embora. Mas foi aí que ele toca no coração dela e pede pra ela não repetir a mesma história com outro planeta. Ela fica pensativa ali, sem dizer nada, e desaparece. Aí o Reed puxa o último plano aí do bolso, a maioria das máquinas do teletransporte que foram destruídas, que não tem como mais teletransportar, né, o planeta, mas ainda tem uma máquina, Breno, uma máquina aí do teletransporte que sobrou em Nova York, e o plano agora é atrair o Galactus até lá para que o monstrão seja teletransportado para longe, usando aí o bebê como isca. Olha que loucura. Deve atrair o Galactus para a Terra até que seria bom, mas tinha um problema. Até ele chegar no centro da máquina para ser teletransportado, né, haveria destruição por onde ele fosse passar. Então a Susan teve o plano de convencer o vilão, que foi falado no começo aqui do vídeo, o vilão, o Homem Topeiro. Ela convenceu ele de abrigar as pessoas de Nova York na cidade subterrânea dele para que ninguém virasse vítima do Galactus, enquanto ele estava indo da onde ele chegou até o trajeto dele até chegar na máquina, né? É um buraco, né? E era um buraco grande para caber o povo de Nova York todinho, né? E eu achei muito massa mostrar que o quarteto estava se importando com as pessoas. Porque em outros filmes não havia essa preocupação dele, infelizmente, né? Eles só ativavam o modo tá na hora do pau e iam pra cima sem se importar com as consequências. Em chama. Meu amigo, só dava batalha e sem preocupação nenhuma pros heróis. E dessa vez foi muito massa ver essa preocupação, porque isso reforça a definição de herói que estava sendo perdida aí nos filmes de super-heróis, tanto da DC quanto do Marvel. Todos os filmes estavam perdendo aí essa essência. A imagem que eles estavam passando era apenas de que para você ser herói só tinha que ter poder e ganhar do inimigo no palco. Mas o papel principal dos heróis de verdade, o que faz uma pessoa, até os seres humanos na vida real, né? Ou até nos quadrinhos, enfim. O que faz uma pessoa ser um herói é salvar as pessoas e se sacrificar pelo bem maior. E esse filme trouxe isso, assim como no Superman também, né? E ver esse conceito voltando para as telonas, isso é muito bom de verdade. E Breno, o Galactus acaba caindo direitinho na armadilha, até perceber que o bebê não estava mais no lugar onde ele viu, né? Aí o bicho surta e vai direto aí pro prédio do quarteto atrás da criança. Ele até pega aí o bebê, mas aí vem o momento da mãe leoa. A Susan dá um chega pra lá aí no Galactus com força surreal, boy. O Johnny ativa o portal, o Reed se estica aí pra salvar o filho, e quando você percebe, o Galactus começa a sair aí do portal de novo, Breno. Mas rapaz... Johnny até se preparou para se sacrificar, e isso daí foi legal, porque como eu disse, um herói, ele é um herói de verdade quando tá ali disposto a se sacrificar pelo bem maior, assim como o Capitão América que pulou na granada para ninguém se explodir, enfim. Ele disse até uma mensagem, ele falou assim, digam para o meu sobrinho que eu amo ele, isso foi muito massa. Aí ele pegou fogo e tava indo em direção ao Galactus. Mas aí rola um dos maiores plots da história. A surfista volta com tudo, atravessa na frente do Johnny, do Tocha Humana, vai com os dois pés no peito não, né? Vai com a prancha nos peitos do Galactus e entra no portal junto com ele e se sacrifica no lugar do Johnny, empurrando o Devorador de Mundos pra longe. Que cena, meu irmão. Eu fiquei todo arrepiado, cara. E a gente pensa que é o fim feliz, mas não é. A Susan gastou tanta energia que morreu. E aí a choradeira geral, né? Dentro e fora da tela. Mas colocaram o bebê em cima dela e do nada ela volta, Breno. Ela volta à vida aí. E ter um filho desse é tipo ganhar na Mega da Virada. Um mini deus, né? De fralda, velho. Diga aí. E a cena pós-crédito, meus amigos. Cara, o que foi aquilo? Foi uma das melhores coisas. O filme foi massa.
foi massa de verdade, até você ver aí essa parte aí do bebê usando os poderes para trazer a mãe de volta, mas a cena pós-crédito aqui foi de fazer o cinema ir abaixo. Mas vamos comentar tudo dessa cena apenas em outro vídeo. Tenha calma, tenha calma. O filme, resumindo, foi nota 10 pra mim, com personagens que entregaram o que a gente esperava, visual insano dos trajes e todo o ambiente ali, roteiro, tudo foi simplesmente incrível e mexe com o emocional. Esse foi o diferencial de outros filmes de Marvel que só entregavam mais do mesmo. Eu saí felizão porque quando mexe com o emocional, cara, você ri, você chora, você fica com raiva. E é isso que faz com que um filme seja tão feliz, tão bom. Porque você vai pra sala do cinema para esquecer dos seus problemas, para você entrar numa história que você sabe que é mentira, porque não existe ninguém com poderes. Mas entrar tanto na história que faz você sentir raiva, sentir medo, sentir tristeza, alegria. E quando um filme consegue fazer isso com você, tenha certeza que esse filme entregou o papel. Então foi emoção, ação, personagens bem construídos e uma história que honra de verdade o legado do Quarteto Fantástico. Eu concordo aí demais, Breno. É um filme aí pra fã das antigas e pra quem tá chegando agora, né? Cheio de momentos épicos e que abre espaço pra muita coisa boa aí no futuro do MCU. Então é isso aí, galera. A gente trouxe aqui uma análise ponto a ponto de tudo que rolou do filme. Espero que vocês tenham curtido essa resenha com a gente, viu? Já deixa aí aquele like maroto, se inscreve no canal, ativa os sininhos porque todo dia aqui vai ter vídeo novo e se você tiver inscrito você vai ver em primeira mão. Fica ligado que vamos explicar tintim por tintim tudo o que aconteceu na cena pós-crédito, hein, desse filme que eu falei pra vocês. Valeu por ter colado com a gente até aqui. E não esquece, David, Senta a bunda no sofá que o Nerdflix tá no ar.